Queridos, esse tema é um tema sugestivo porque me agrada muito falar no tema, porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer, é falar de Jesus. E eu quero falar de Jesus nessa noite. Só que antes eu quero começar com um texto para a gente dar uma olhada rápida na realidade do tempo que a gente está vivendo. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Queria começar por aí, só para a gente lembrar, amados, que nós que chegamos aqui, temos vivido esse tempo, essa realidade. Não podemos esquecer do que o apóstolo escreve a Timóteo. Isso se aplica muito a cada um de nós, a realidade que a gente vive. No capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, como é que está na sua Bíblia? Na minha está penosos, difíceis, trabalhosos, tempos difíceis. E Paulo diz o porquê: pois os homens, nos últimos dias, e uma das características de que nós já estamos nesse tempo, ele dá essa característica, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Os homens serão inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. No final dos dias, ou no final dos tempos, os homens terão aparência de piedade, mas vão negar a sua eficácia, o seu poder. E aí ele termina dando para Timóteo um conselho bem forte, que é para nós também, a igreja desses últimos dias. Ele diz para Timóteo assim: afasta-te também desses. Volta algumas páginas na sua Bíblia para 1 Timóteo, e você percebe que Paulo, ele insiste no assunto da realidade dos últimos dias, e diz também no capítulo 4 de 1 Timóteo o seguinte: o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Aí ele começa dizendo, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos, e ele segue a sua lista. Quero começar com isso, queridos, só para lembrar para os irmãos que nós estamos em tempos difíceis. Quando eu falo nós, a igreja de Jesus, que é uma só, amém? Amém. Somos um. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Hoje, mais do que nunca, um tempo cada vez maior de ataques. E diga-se de passagem, hoje mais do que nunca, ataques abertos, escancarados, porque até pouco tempo era meio que sutil, mas hoje a coisa está muito aberta. Ataque contra Deus, contra os princípios de Deus e contra os seus valores. Ataque contra a moral, contra a ética, contra a santidade. Ataque contra a família. Tudo isso é porque nós estamos nos últimos dias. E eu quero começar dando um alerta para todos que aqui estão nesta noite, seja você parte da igreja ou não. Precisamos mais do que nunca, a igreja de Jesus nessa cidade, essa igreja que está espalhada em todo o Brasil, que está espalhada no mundo, por causa dessa realidade que a gente vive, de tempos difíceis. Precisamos mais do que nunca vigiar e orar.
nós estamos mais para a faixa de Gaza, no sentido de realidade de vida como igreja. Nós estamos mais para a faixa de Gaza do que para Disney. É tempo de guerra. E nós estamos sendo constantemente atacados, afrontados, e nós precisamos vigiar. Eu costumo dizer para os irmãos, eu vou repetir aqui para vocês: o maior desafio da igreja, e a igreja já foi dito aqui muito bem, obrigado. O maior desafio da igreja, e alguém falou aqui de forma bem clara, e quando a gente fala de igreja, a gente fala de pessoas. Nós somos a igreja. Amém, amados? Amém. A igreja não é esse prédio. E o maior desafio da igreja, eu costumo dizer para os irmãos, sabe qual é? Ser igreja. Eu entendo que esse é o maior desafio nosso, que os tempos são tão complicados, tão difíceis. Um tempo de relativismo, de privatização das ideias, cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu valor, tempo de ataque claro ao absoluto. Então, para nós, o maior desafio para nós é a gente, de fato, ser igreja. E para isso acontecer, para a gente não cair no engano desses últimos dias, tem a ver com o nosso tema. Eu quero que você vá para 1 Coríntios, por favor. Alguns textos nós vamos abrir a Bíblia para ler. Depois nós vamos ler o texto de Efésios. Mas eu quero começar já dentro do nosso tema, falando em 1 Coríntios, depois da gente ter só avaliado rapidamente a realidade do tempo que a gente vive. É tempo de ser igreja, de fato. E isso começa com o nosso tema. Não há como, já adiantando, ser igreja se não estivermos no fundamento. A gente vai cantar, vai pregar, vai fazer coreografia, vai dançar. Se não estivermos no fundamento, e esse é o desafio. E em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, de novo, nós lemos ele escrevendo a Timóteo, aqui ele escreve uma carta à igreja em Corinto. E antes de ler Efésios, eu quero só ler com vocês, porque Paulo trata desse assunto do fundamento, e que é um assunto eterno. Paulo escreve há 2000 anos atrás, mas isso é novo, é uma palavra para nós hoje. O que Paulo diz, que é uma advertência apostólica. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 10. Acompanha a leitura aí. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, lancei o quê? Ali na versão posta tem o alicerce, na minha versão tem fundamento. Como sábio construtor, o construtor que lança o fundamento é sábio. Eu lancei o fundamento, e ele diz assim: outro edifica sobre ele. Aí ele adverte: mas veja cada um como edifica sobre ele, não é de qualquer jeito. Esse é o nosso desafio nesse tempo de tanta... Olha o 11. Aí ele é mais sério, o apóstolo Paulo, que ele fala assim: porque ninguém, e ninguém é quem? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. E aí ele é muito claro quando diz: o qual é Paulo é claro na sua afirmação. Antes da gente avançar, a Bíblia é interessante que ela usa exemplos de coisas naturais para nos falar de realidades espirituais. Esse para mim é um exemplo. Quando Paulo está falando de fundamentos, ou fundamento, alicerce, na versão que nós vimos agora, base, fundação é um termo mais conhecido. Preste atenção, o apóstolo está pensando na construção de um edifício, de uma casa.
ele está relembrando de que o fundamento é a primeira etapa a ser realizada na edificação de um edifício. O apóstolo Paulo quer deixar claro que sem o fundamento, sem a base, sem o alicerce, não haverá segurança, firmeza. Um exemplo, a gente no início aqui fez referência à construção desse prédio, só para você conectar, para ver o que é que o apóstolo está falando, se referindo a coisas naturais, para falar de realidades espirituais. Então pensa nesse prédio. Aí passou uma foto da época da construção. Qual foi a primeira coisa que o sábio construtor, lembra do apóstolo dizendo: eu como sábio construtor lancei o fundamento para a construção do edifício. E já adiantando, a gente sabe que esse edifício é a igreja. Mas vamos pensar nesse prédio aqui, há tantos anos atrás. Alguém, um sábio construtor, pensou o seguinte: vamos construir o prédio, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é lançar o quê? Fundamento, a fundação, a base. No projeto inicial, eu acho, viu, irmão? Deve ter base, né? Certamente, senão já teria caído. No projeto inicial, na construção desse prédio, está lá no projeto feito por um engenheiro, um mestre de obra, um arquiteto. Coloque fundamento. E tem que ter tanto de profundidade, essa parte, quem trabalha com isso sabe, né? Alguém chega para executar, estabelece. Irmãos, se o projeto desse prédio aqui tivesse sido alterado, se alguém na hora pegasse lá, vamos economizar cimento, brita, areia e ferro, e vamos diminuir, bota uma fundaçãozinha bem, vocês teriam problemas para reconstruir, para reedificar. Essa construção ficaria comprometida, sabe por quê? Surgiriam rachaduras, e no pior das hipóteses, esse prédio iria ruir e cair, e ser notícia no BAPB. Prédio na Liberdade desaba depois de tantos anos de construção. Misericórdia mesmo, só estou dando exemplo. Chama a Codesal, aí chega a Codesal, descobrimos o que foi. O que foi? Não há fundamento. Quando Paulo fala sobre esse assunto, amados, ele está querendo deixar claro para nós que o edifício que Deus quer construir, que é a igreja, ele precisa estar fundamentado, porque senão não vai vingar. Uma vida, por mais serviço que essa vida tenha, uma igreja, seja essa igreja aqui, como um grupo, seja a igreja da cidade, seja o grupo que está se reunindo com a gente ali no Cabula, se não estiver fundamentado na base, no fundamento, vai ter problema, e no mínimo problema de rachadura, quando não de queda e desastre. Portanto, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios ele deixa claro que o fundamento já foi lançado, e o edifício, Deus está fazendo uma casa para ele, e essa casa é a igreja, somos nós, amém? Como disse o irmão aqui no início, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele está construindo. Lembra quando Davi teve a ideia de construir um templo para Deus? Vamos fazer, porque como é que pode? A arca habitar em tenda, Deus precisa. Deus entra na história, fala assim: Davi, quem te pediu para construir casa? Vai lá, faz, porque no mínimo eu vou usar como figura da casa que eu quero construir, e essa casa é a igreja, somos nós. E o sábio construtor, que é Deus, quando ele pensou na igreja, a primeira coisa que ele pensou foi no fundamento, na fundação. Você quer ver uma coisa? Vai para o Antigo Testamento, no capítulo 28 de Isaías, por favor. Olha Isaías 28, lá no Antigo Testamento, antes de Paulo escrever aos Coríntios. Olha o que é que o arquiteto desse edifício, que é a igreja, olha o que o arquiteto dessa casa, que é a igreja, mostra em Isaías, lá antes de Jesus ter nascido, ter se manifestado em carne. Isaías 28, versículo 16, só o versículo 16, olha que coisa interessante. Vamos ver essa versão aqui. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei
na minha versão, eis que eu ponho em Sião como alicerce, assentei em Sião uma pedra como alicerce, um fundamento. Eu coloquei uma pedra como alicerce, uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, e essa pedra está firme. Na minha versão diz assim: pedra de firme fundamento. Aquele que crer nessa pedra, nesse firme fundamento, não se apresse ou não se apressará. O profeta Isaías, 700 anos antes mais ou menos de Jesus se manifestar em carne, que é o fundamento, mostra Deus dizendo que Ele, Deus, colocou em Sião uma pedra aprovada. Aí tem uma versão por aí, que eu não sei se é a sua, que fala de pedra angular. Quem aparece essa palavrinha aí? Aí, algumas versões, que aqui aparece pedra de esquina. Agora vem cá, só para você entender. A pedra angular, chamada pedra angular, pedra de esquina, sabe o que era? Nas construções antigas, era a pedra principal. O arquiteto, quando pensou no edifício que é a igreja, ele pensou: olha, para não cair, tem que ter uma pedra principal. E Deus estabelece quem é a pedra principal. Quem é a pedra principal? Quem é a pedra de esquina? Jesus. Aqui de novo se usa de uma linguagem humana, se referindo mais às construções antigas, que hoje não se usa muito esse termo. Quando diz pedra angular, para falar da edificação do edifício, para falar da importância do fundamento que é Cristo. Sabe qual era a função da pedra de esquina, da pedra angular? A função da pedra de esquina, da pedra angular nas construções antigas, era dar o ângulo correto e alinhar toda a construção. Eu fico alegre porque quando eu estou falando de fundação e de pedra angular, pensando numa pedra, eu já estou pensando junto em Cristo, que é a pedra. Então Cristo foi dado como pedra angular para estabelecer o ângulo correto do edifício, para alinhar a construção. Sabe outro detalhe sobre a pedra angular? A pedra angular nas construções antigas de um edifício era a base sólida para que aquele edifício conseguisse chegar à altura desejada ou programada sem cair. O que é que isso quer dizer? Não há possibilidade da igreja fracassar. A igreja vai vencer no final da história. Mas por que essa garantia, Jacemã? Porque a igreja tem um fundamento. E será que você já não viu o final da história em Apocalipse? João dizendo assim: eu vi uma multidão de homens e mulheres vestidos de branco diante do Cordeiro, diante do trono. Vai acontecer. Com luta, porque os dias são maus, vigiando e orando, tomando cuidado com o relativismo, com as ideias pós-modernas que batem de frente com Deus e com seus princípios. Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa muito séria no meu coração. Eu vou repetir: o maior desafio da igreja desses últimos dias é conseguir ser igreja. Ah não, mas eu sou igreja porque eu frequento os cultos. Não é só isso. Ser igreja está fundamentado em Cristo, a pedra. E eu vou dizer que isso tem implicações práticas. Eu posso estar pregando aqui para vocês e ser reprovado, se eu não tomar cuidado com a realidade de ter Cristo como fundamento na minha vida. Como aquele, lembra da pedra angular, que alinha. Aí vai dizer que Jacemã, por um fator ou outro, deu uma desviada para lá por causa das suas razões. Ah, porque eu acho, viu, irmão? A Bíblia diz assim: mas eu acho. Já ouviu isso, não? Que achar? Já foi achado. E o que a Bíblia diz está dito, é caso encerrado.
obedece quem tem. Mas aí já se cai assim para a direita, porque está no eu acho. Aí a pedra angular vem, pega a Jacemã e alinha com a pedra angular. Quem é a pedra angular? Quem é o fundamento? Vamos para o texto de Efésios, capítulo 2, que eu quero ler também, por favor. Somente em Jesus, a pedra angular, o fundamento, é que o edifício, que é a igreja, vai ficar bem ajustado, alinhado e pronto para a morada de Deus em espírito. Amém, queridos? Olha o que diz Efésios 2, versículo, vamos do 21 ao 22. Já foi lido aqui, mas vamos ler de novo. Efésios capítulo 2, vamos do 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha, agora entra, volta a história de construção, no 20. Edificados, esse prédio aqui, esses blocos um em cima do outro, essa janela, esse teto, estão, cada uma dessas partes estão edificados sobre o quê? O fundamento. Paulo fala sobre isso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Cristo. Paulo fala lá em Coríntios, sendo o próprio Cristo, olha Isaías que nós lemos, Paulo repetindo o Antigo Testamento, sendo o próprio Cristo a pedra, como é que está na sua versão? Da esquina, ou a pedra angular. Já disse o que é a pedra angular, aquele que alinha, no qual, na pedra angular, no fundamento, versículo 22, todo o edifício, quanto do edifício? Quanto do edifício? O que é que fica fora? Eu amo Jesus tanto, meu irmão. Eu assim, sabe, eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, de fazer, mas Jesus para mim é só 98%. Não tá, não. Quanto do edifício? O que é que fica fora? Ah, mas eu acho, eu que tenho mais de não sei quantos anos de crente, me converti em 1910, estudei 380 Bíblias. O arquiteto estabeleceu o projeto, mas deixa eu ver aqui, eu sou professor, PhD, PGD, não sei o que lá. Nada contra quem é que seja, viu? Mestre, doutor. Mas eu quero dizer para vocês, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce. No fundamento é que o edifício bem ajustado, alinhado, cresce para quê? Olha a última frase. Para templo santo do Senhor. Deus não mora aqui nesse prédio, irmão. Deus está edificando uma casa que é a igreja, somos nós. Ele habita em nós. Precisamos de Jesus. Há um risco muito grande, queridos. Falei dos últimos dias quem está vivendo? Os riscos, que a gente precisa vigiar. Sabe um deles? Vou repetir. Diz que o maior desafio da igreja hoje qual é? Ser igreja, de fato. Há um risco muito grande da gente pender, olha o desalinhamento, pender para um cristianismo sem Cristo. Misericórdia mesmo. Mas como hoje a semana? Desalinhando. É porque nós estamos no século 21, meu irmão. Muda essa mente. A Bíblia está meio ultrapassada. Você tem que adaptar. Adaptar o quê? Que responsabilidade dos pastores. Hein, pastoreiro? Eu costumo dizer, primeiro assim, a Bíblia diz que cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus. Já leu isso ou não? Deixa eu te lembrar. Vai chegar um dia, atenção, um dia, Jesus vai falar assim: Diego, que vai ser outro nome, né? A gente vai receber outro nome, não é esse mais. Jesus vai falar assim:
manda entrar Diego, só para a gente ir ilustrando. Aí entra você, salvo. Aí Jesus fala, senta aí, meu filho. Aí senta, eu e você agora. Não, aí Diego fala assim, não, peraí, eu posso chamar o pastor Léo, meu amigo? E Jesus fala, não, assenta, e Léo está comigo, filho, pastor Léo. É eu e você. Preste conta de onde você edificou a sua vida. Mostre-me as suas mãos. Que material você usou, Diego? Você removeu, Diego é um exemplo, tá mesmo? Já se manda também, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Agora eu quero dizer o seguinte, sabe o que eu costumo dizer? Primeiro, isso é para todos. Eu costumo dizer que para os pastores o negócio é mais sério, porque além de a gente comparecer diante dele, a gente vai ter que prestar conta das ovelhas. Quem não tem a responsabilidade pastoral vai prestar conta de si. Claro que os maridos também e das suas famílias, viu? Mas esse é outro assunto. Mas esse é outro tema. Mas os pastores, além de prestar conta de si, às vezes falam assim, vem cá, por que você começou a pregar o que o povo gostava de ouvir? E não o que eu mandava. Aí, esses pastores lá, que não somos nós, vai dizer assim, veja bem, Jesus. Quando fala veja bem, não presta, querido. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, por favor. Olha que coisa linda, o apóstolo ainda nessa ideia de edificar no fundamento que é Cristo. Olha que coisa interessante. 1 Pedro capítulo 2. Irmão, Jesus está aqui ou não está? Ele prometeu estar com a gente quantos dias? Somente aniversário não? Todos os dias Ele está aqui. E vai estar amanhã, depois da manhã, Ele vai estar sempre. Olha 1 Pedro 2. Vamos a partir do versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimento, inveja e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que vocês cresçam para salvação. Versículo 3 de 1 Pedro 2. Se é que já provastes que o Senhor é bom. E olha o 4. E vocês precisam chegar-se para Ele. Aí ele diz o que é que Ele é. Ele é o quê? Olha a construção de novo. Chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, como nós vimos em Isaías, eleita e preciosa. Agora olha o 5, que responsabiliza a gente. Vós também, irmãos, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para quê? Para sacerdócio santo, a fim de vocês oferecerem sacrifícios aceitáveis a quem? A Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, queridos. Jesus é a pedra viva e nós, atenção, por favor, eu quero lembrar o dia da tua conversão. Eu gosto sempre de lembrar disso. Eu não esqueço do dia 19 de outubro de 1984, quando eu ouvi o Evangelho. Eu estava morto, perdido. Quando Jesus estendeu, conhece? Sua mão, eu estava perdido. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, não é assim? Aí eu ouvi o Evangelho, e aí falei assim, Jesus, eu te quero. Presta atenção, eu sou de uma família de 7 irmãos. Ainda meus pais eram 9 na minha casa. E eu falei, eu quero, porque o Evangelho brilhou, a luz de Deus brilhou. E naquele dia, eu quero te lembrar disso também, eu fui feito nele, pedra viva. Quando você se converte, Deus te faz pedra viva. Para quê? Para a edificação da sua casa, para a edificação da igreja. Assim como esse prédio tem um bloco em cima do outro, nós somos como pedras vivas que vão sendo edificados sob o fundamento que é Cristo. Somos pedras vivas, edificados como casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de que nós ofereçamos sacrifícios espirituais. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. O que é exclusividade? Hein? Só dele. Quem te fala
né? Nós somos povo de propriedade exclusiva, mas tudo isso fala da nova vida que Ele nos deu. E sabe para que tudo isso, queridos? Preste atenção. Não é para a gente ficar bonitinho e sentar aqui, não. Aí o apóstolo Pedro diz: tudo isso é para que vocês possam ir e anunciar as maravilhas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa. Me convertiu primeiro na minha casa. Uma luta terrível. Fui chamado de maluco. Minha mãe dizia assim: fizeram lavagem cerebral em você. Misericórdia, meu. Você é maluco. Está tudo doido esses crentes. Na época não se chamava de evangélico. Evangélico é termo novo. Na época chamava, sabe de quê? De crente. E era um termo pejorativo. Olha o crente, lá vai o crente. Quem é dessa época? Os novinhos assim como eu, né? Hoje é evangélico. Todo mundo é evangélico. Em determinado ponto, para mim, é uma ofensa me chamar de evangélico. Tamanho é o desalinhamento de muitos evangélicos nesses últimos dias. Um dia desse eu vi entrevista de uma evangélica, não vou dizer o nome. Eu vi entrevista de uma evangélica. O repórter ficou escandalizado. O repórter não era crente, não. Ficou escandalizado com a evangélica. Sabe por quê? O repórter perguntou assim: mas peraí, fulana, você não é evangélica? Sou. E eu frequento a igreja, não sei das quantas. Aí o repórter falou assim: mas como você é evangélica e está posando nua no revista? Misericórdia, né? Não é nem misericórdia mais, é misericórdia. Aí a evangélica falou assim: não tem, isso aí é um artístico. Sim, aí o repórter escandalizado com a evangélica. O repórter falou assim: mas espera aí, mas como é que é? O seu pastor? Aí ele apelou para o pastor. Concorda? Ela falou assim: não, meu pastor conversou comigo e disse que se o Espírito Santo tocar no meu coração, olha, aí vai encher de gente, não enche não? Mas que adianta, irmãos? Tanta gente, tantas pedras desconectadas, desalinhadas com o fundamento que é quem? Cristo. Deixa eu partir para um aspecto bem prático para mim e para você. De forma simples e prática, preste atenção. Ter Jesus como fundamento, eu já falei aqui o que é o fundamento. Eu gosto de simplificar as coisas. De forma simples e prática, você vai pensar assim: poxa, o que é então ter Jesus como fundamento? O que é então não colocar outro fundamento? De forma simples e prática, eu quero te lembrar, que a maioria já sabe, talvez para os novinhos na fé te ensinar. Abra sua Bíblia em Mateus para a gente caminhar para o final desse nosso tempo aqui. Mateus capítulo 7. Olha de forma simples e prática. Olha como a Bíblia é simples, a gente é que complica tudo. Como dizia aquele cantor, é fácil demais viver em paz. A gente aqui, é verdade, o cara é poeta, diz que é verdade. Olha como a Bíblia é simples. Estar fundamentado em Cristo, não colocar outro fundamento que é Cristo, é simples. É só ver Mateus capítulo 7. É simples, mas é doloroso. É o tipo de pregação que não é popular essa. Não é popular. O pessoal gosta de venha, pare de sofrer, BMW, carro do ano, aleluia! Não tenho nada contra a BMW e carro do ano. Se alguém tiver de presente, a gente pode aceitar. Não é isso que eu estou falando contra. Se Deus te deu condições, tenha o seu carro. Mas atrair as pessoas com esse tipo de coisa, o evangelho não é assim não. Como diz o Paulo César do Grupo Lopes, não sei quem é desse tempo, né? Porque essa turma mais antiga esqueceu, né? Esse pessoal mais velho. Mas Paulo César diz assim: eu sinto um verdadeiro espanto em meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Quem conhece Paulo César do Grupo Lopes? Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e valor. E a essência fala do fundamento. Se camuflado, a excelência perderá. Aí ele diz: o evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra tudo nó que já se fez. Para de cantar, que eu vim para pregar, não fui para cantar, né?
cantando e canto pregando. Quem já me conhece está acostumado comigo. Gente, tempos difíceis. Mas deixa eu falar uma coisa também para vocês. É tempo de avivamento, de derramamento do Espírito Santo. Estava ali no louvor, chorei, Senhor, Pai do céu. Enquanto a gente cantava Yeshua, eu pensava, meu Deus do céu, Ele é nosso. Enquanto eu dizia, eu quero conhecer Jesus, é o fundamento, e ser achado nele. Eu vou para a parte prática já. Isso é prático, isso não é teórico não. Na prática, estar no fundamento, ser achado em Cristo, tem algumas implicações, bem simples. Em Mateus 7, 21, isso aqui é para todos nós. Eu estou pregando aqui que foi me dada essa responsabilidade, mas a responsabilidade de andar nisso é minha e sua, amém, queridos? Eu estou junto com você nessa luta, amém? Olha o versículo 21 de Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor Jesus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha 22, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? O senhor não lembra que eu pregava e cantava e coreografava, dramatizava, pintava? 23. Então me direi claramente, nunca vos conheci. Apesar de você estar cantando o tempo todo, eu quero te conhecer, mas você não permitiu eu entrar na sua vida. Entra na minha... Deixa eu parar de cantar. Entra na minha vida. É bonito cantar, mas gente, que pedido comprometedor. Olha o que quem está pedindo. Entra na minha casa, mexe com a minha... Jesus assim, você está querendo isso mesmo, semana? Aleluia. 23. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o quê? Vamos lá, olha o que é prático para estar fundamentado. 24. Olha só, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente. Olha de novo a edificação, que edificou a sua casa sobre o que, irmãos? E quem é a rocha? Jesus é a rocha, que é o fundamento. É simples entender. Tem muita coisa teológica, porque o fundamento da exegese, da hermenêutica. Para. É simples. É estar conectado nele. 25. E então esse indivíduo prudente edificou a casa na rocha e desceu a chuva, corrente de águas, correntes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Qual é a última frase? Contudo, a casa não caiu, porque estava fundamentada na rocha. Vamos ver até o 29. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, e então veio a chuva, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. 28. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque Jesus ensinava como quem tinha o quê? Eu quero avançar aqui, meu horário esgotou, e eu quero só terminar com o seguinte, de forma simples e prática: edificar no fundamento que é Cristo, não colocar outro fundamento para não ter esse resultado final. Sabe o que é? Primeiro é o seguinte, ouça, não basta, está no texto, não basta chamar Jesus de Senhor, mas é preciso a gente ter Ele como Senhor. É simples. Mas a semana, como é que é isso, meu Deus? Como é que a gente edifica sobre o fundamento? Primeiro, não basta chamar Senhor, Senhor. É preciso ter o fundamento de Jesus como
Senhor, pergunta: vocês já pesquisaram o significado da palavra Senhor na Bíblia? No original, lá no grego, a palavrinha é Kyrios. Quem já fez a pesquisa dos mais velhos já deve ter feito. Mas deixa eu falar para os mais novos. Lá no original, no grego, a palavra para Senhor é Kyrios. Quando você vai para o grego e vê a palavra Kyrios e vai ver o significado dela, é muito mais forte do que hoje tem a força no nosso idioma, no português. No meu tempo mais novo, inclusive, a palavra Senhor tinha uma força maior. Antigamente, se dirigia a uma pessoa mais velha como Senhor. Quantas vezes eu fui corrigido pelos meus pais, que eu me dirigia a uma pessoa mais velha, chamando pelo nome. Meu pai: respeita, menino, chama de Senhor. Hoje acabou. Hoje, não estou dizendo que está errado necessariamente, que a questão está no coração, tá? Mas hoje o indivíduo vira para o pai e fala assim: e aí, coroa? Não é assim? Coroa, meu velho. Tá. Mas no coração tem o respeito. Eu não quero falar sobre isso. Antigamente, entrava uma pessoa de idade no ônibus. O que é que os mais novos faziam? A senhora pode sentar, o Senhor. Gente, acabou, presta atenção. A palavra Senhor no nosso idioma enfraqueceu. Agora olha no grego o que quer dizer Senhor. Sabe o que quer dizer Senhor? Kyrios no grego? Autoridade máxima. Vai lá pesquisar. Kyrios quer dizer proprietário absoluto. Kyrios quer dizer meu amo. O amo que é o Senhor, aquele que é dono. É pesado, né, irmão? Quando ele fala assim: Senhor, a gente está dizendo assim: autoridade máxima. Se ele é autoridade máxima, quem é que está sobre ele? Quando ele fala assim: Senhor, proprietário absoluto. Às vezes fala assim: mas muitos estão dizendo Senhor, Senhor. Primeira coisa para você estar ligado no fundamento é saber que não basta chamar Ele de Senhor, é preciso ter Ele como o Senhor. Mas como é isso na semana prática? É simples: fazendo o que Ele manda. Gente, tem um bocado de gente hoje querendo combinar duas palavras que não se combinam. Estou falando de nós na igreja. Aí o Senhor, que é a autoridade quê? Máxima, que é o proprietário absoluto, vira para mim e fala assim: da semana, vá e pega esse papel e bote ali embaixo. Aí eu uso as duas palavras que não combinam. Fala assim para ele: não, Senhor. Duas palavras que não combinam. Se é não, é porque quem falou não é Senhor. E se é Senhor, não pode existir o não. Quem está entendendo? Ah, meu Jacimã, mas isso é muito sério. É só a ponta do iceberg. Uma vez um pastor que eu conheço estava pregando essa mensagem. Aí ele disse que um jovem ficou muito chateado com a pregação de Jesus como Senhor. E terminou a reunião, o culto, ele saiu, estava falando com os irmãos ali. Aí o jovem se aproximou e falou: pastor, eu estou muito chateado, a sua pregação é uma pregação muito séria. Mas por que, meu jovem? Esse Jesus aí que o senhor estava pregando, o Senhor, proprietário absoluto, ele pede muito, pastor. E eu não concordo com esse irmão, porque você tem que ser mais leve, né? Século XXI, uma coisa fácil. Aí o pastor virou para ele e falou assim: ô meu jovem, me perdoe, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não disse que Jesus pede muito. Aí o jovem encheu o peito e falou assim: ainda bem que ele vai se arrepender agora, pedir perdão, que absurdo uma palavra dessa. Aí o pastor falou assim: você não entendeu nada do que eu preguei. Eu não disse que Jesus pede muito. O tempo todo estava querendo te dizer que Jesus pede tudo. Aí o jovem olhou assim e falou: piorou. A conversa foi pior do que a pregação. Deixa eu falar para vocês: Jesus não pede muito não, gente. Jesus pede o quê? Jesus pede o quê? Ah, essa pregação está muito chatinha. Eu queria vir aqui um negocinho que... Sabe como é que está no fundamento que é Cristo? Já eu termino com mais algumas dicas. Mas deixa eu falar para você: não podemos edificar sobre outro fundamento. Fala assim, da semana, quais são os outros fundamentos? Deixa eu te dar outros fundamentos para você ficar atento. Quem é o fundamento? O fundamento, Cristo. Mas tem outros, sabia? Primeiro, a axiologia, já falei, já? A gente está edificando sobre a axiologia. Irmão, Deus está dizendo que você tem que perdoar quem te fez mal.
Porque eu estou muito chateado. Tem uns irmãos meus na minha família de sangue, família consanguínea. Sabia que tem crente que não fala com as pessoas? Aqui não deve ter ninguém assim, lá parece que eles mandam isso. Não falo não. Não falo, estou de mal. Magoei. Aí você fala, mas irmão, você tem que amar, você tem que perdoar. Não perdoa. Quem errou foi ele. Aí Jesus vira para você e fala o seguinte: perdoe. Aí você diz: não perdoa. Porque eu acho, olha a teologia. Porque eu acho que tem que vir a ele. Você sabia que tem crente que mente? Não, aqui também não tem, né, gente? Isso é problema nosso lá. Só estou dando assim. Quem está entendendo o que eu estou tentando pregar, gente? Pastor, sabe qual foi o seguinte? É porque eu estava ali na empresa, aí o pessoal desviou um dinheirinho, né? Aí glória a Deus nas maiores alturas. E eu comecei a aceitar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não basta chamá-lo de Senhor. Tem que tê-lo como Senhor. Duas histórias que eu não me esqueço na minha vida. Quando eu estava fazendo pedagogia na UFBA, uma prova de sociologia, dividida em equipes. Minha equipe tinha 5 pessoas, aí umas 10 equipes na sala. A professora sentada lá na cadeira fumando o tempo todo. 6 questões. Minha equipe detonou as 5 primeiras. Na sexta travou, eu não sabia ninguém. E a professora lá, nem está aí para a sala. Aí a equipe reuniu e falou o seguinte: a professora não está vendo. E eu já era um cristão. Vamos pegar da equipe do lado. Aí eu comecei a tremer, falei assim: não está certo isso é mentira. Resumindo, 5 contra 1, pegou a questão e fez, copiou escondido. E eu sentindo mal com aquilo: Senhor, eu tenho que ir. Me veio uma luz na hora. Eu não vou ficar me sentindo como eu estou, não. E eu pedi para entregar a prova. E na hora de entregar a prova eu fui tremendo, claro. Eu sabia o que eu ia fazer e ia contrariar. E quando eu virei para a professora, eu falei assim: professora, essa prova da minha equipe tem 6 questões aqui. Nós fizemos as 5 primeiras, mas a última nós pegamos da turma do lado. Tremendo. Eu sabia que esse negócio é louco, não? Com medo de no caminho de fora os colegas me chamaram e perguntavam: você é louco? Eu ia ter que dizer: sou. Porque eu amo o fundamento. E ele me diz para não mentir nem trapacear. Outra experiência que eu tive é que eu trabalhei na Mesbla. Para quem é da época da Mesbla, tem menina aqui que não sabe nem o que é Mesbla, né? Numa sessão, na época me botaram, eu era novinho, me botaram na sessão de Natal. Aí a Mesbla tinha os kits de árvore de Natal de 1,40 m, quem lembra, vinha com as bolas, já com tudo. Era aquelas bolas que quebram fácil. E já vinha com pisca-pisca. Resumindo a história, um colega falou assim: a pisca tinha as 300 lâmpadas, sei lá, 400. Aí um colega descobriu que se tirasse uma lâmpada chamada Mesbla, uma sequência de 100 parava de piscar. O que é que a Mesbla fazia na época? Então, como era um kit, não podia vender pelo preço, por exemplo, R$300 o preço. Como está com pisca-pisca quebrado e é um kit, faz o seguinte: vende por 50. É o que ele chamava de colocava no estado para vender. Aí o pessoal descobriu isso, começou a fazer, me chamaram para fazer também. Rapaz, você tira a lâmpada tal, para de funcionar, você compra de 300 por 50, quando sair ali, chega em casa, bota a lâmpada e funciona. O mundo jaz no, mas nós estamos em Cristo. Deixa eu terminar fazendo algumas declarações. E eu quero, para cada declaração que eu fizer, você diga um amém. Primeiro, Jesus é o Verbo encarnado, é o fundamento do edifício da casa de Deus. Amém. Segundo, Jesus é o centro de tudo que há. Amém. Terceiro, Jesus é suficiente. Amém. Quarto, em Jesus tudo subsiste. Amém. Jesus preserva e sustenta todas as coisas. Amém. Não acabou. Jesus conserva em ordem e harmonia todas as coisas. Amém. Ainda mais, tudo é de Jesus. Amém. Tudo é por Jesus. Amém. E tudo é para Jesus. Amém. E a última,
nada podemos fazer. Imagina esse Jesus encarnado dentro de nós, vivo dentro de nós, na escola, no trabalho, na vizinhança. As pessoas vão olhar para nós e falar o seguinte: você é um crente diferente. Por quê? Porque você parece com Jesus. Termino com 3 conselhos rápidos para quem costuma anotar e quero terminar cantando. Pode vir o teclado pelo menos só? Posso cantar, pastor Leandro? Posso? O senhor que manda em mim aqui, viu, pastor? Aqui você é meu pastor e eu me submeto às autoridades na terra que o Senhor colocou. Amém? Escreva aí 3 coisas rápidas. Lucas e Mateus, que nós lemos, descreve como a gente lançar o fundamento. Abra o último texto dessa noite, em Lucas 6,47. Eu quero encerrar com esse conselho, bem simples, para a gente não sair daqui pensando assim: poxa, pregação, não entendi nada. Eu quero que você entenda o que eu quis dizer. Lucas 6,47. Todo aquele que vem a mim. Qual é a primeira frase? Todo aquele que o quê? Ouça-me. Para você lançar o fundamento e ficar firme nesses últimos dias e cooperar com o propósito de Deus, atenção, inclusive salvando pessoas, amém? E fazendo discípulos. Para você fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer está na primeira frase: todo aquele que vem a... Como está no fundamento? Primeira coisa, ir a Cristo. Ir a Cristo. O que é isso da semana prática? Em tudo que você fizer, vá a Cristo. Consulte a Cristo. Abra mão dos seus conceitos. Aproxime-se dele com sinceridade, humildade e diga: Senhor, fala comigo. Primeiro conselho, se você quer andar fundamentado nele, vá a Cristo. Como é que se vai a Cristo da semana? Aqui. Faça disso ou desse livro o seu livro de cabeceira. Cristo pode falar com você por 2 formas: ou pelo testemunho dos apóstolos que está aqui e os profetas, ou pelo Espírito Santo que habita em você. Amém? Amém. Segundo conselho: depois de ir a Cristo, todo aquele que vem a mim. Qual é a próxima frase? E ouve as minhas. Qual é a segunda conselho? Ouça. E sabe o que eu quero falar sobre isso? Aquele que tem ouvidos para ouvir, significa que nem todo mundo que tem ouvido ouve. Tanto é que é uma advertência apostólica dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Primeiro, eu vou a Cristo. Segundo, eu ouço a Cristo. A palavra de Cristo é compreender o que ele transmite. Todo aquele que vem a mim, a Cristo, e ouve as minhas palavras, ouvir a Cristo. Qual é a próxima frase? E as pratica. Atenção, qual é o conselho terceiro para assinar o fundamento? Primeiro, ir a Cristo. Segundo, ouvir a Cristo. Terceiro, praticar. Saiu daqui, irmão, se tem alguma situação que o Espírito Santo te falou aqui agora, que você identifica que está desalinhado, a pedra angular está te chamando para o alinhamento. Amém? Tem aquela situação agora que o Senhor está me lembrando, que eu preciso perdoar. Vá a Cristo, ouça a Cristo e pratique. Irmãos, é isso que vai impactar a vida das pessoas aí fora. É isso que vai impressionar os nossos parentes, que conhece bem a vida da gente, vai olhar assim: poxa, Jacemã agora disse que é crente, mas não é que ele mudou mesmo? É isso que vai impactar as pessoas quando a gente for nas casas. Quem pode dizer amém? Pratique a palavra de Cristo. Eu encerro com a seguinte frase: irmãos, precisamos conhecer Jesus.
e que Ele nos ajude. E Ele está aqui nessa noite. E eu quero reverenciá-lo com vocês. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Cante isso pensando e dizendo para Ele, se puder ficar em pé, vamos dizer nesta noite. Porque Ele é o fundamento, é o centro de todas as coisas. Vamos dizer de todo o coração. Mais uma vez, diga porque dele, por Ele e para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Diga, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Com todas as